Boa tarde, estamos de volta. Vamos continuar essa conversa gostosa com a Paulina. Quanta sabedoria, quanta história, né? Quantas chaves interpretativas para quem está estudando a obra dela. Né? Que maravilha poder conversar com Paulina. Né? Obrigado, Sara. Obrigado, Deusa da África. Você trabalhou intensamente para que esse encontro acontecesse. Sou muito grato. Sou muito grato a Moçambique. Assim como o Brasil é uma casa para os moçambicanos, Moçambique é uma casa para nós. Vamos esperar a Paulina voltar para a gente terminar um pouco, terminar a nossa conversa. Obrigado a todos que estão aqui, meus amigos, muita gente querida está aqui. Fico até com receio de falar nomes e esquecer alguns. Eu estou muito emocionado, eu gosto muito da literatura moçambicana. Espero que vocês estejam gostando. Vamos esperar a Paulina voltar. Obrigado a todos que estão aí. É muito saber, né, gente? É muita história para contar. Uma história que vai amadurecendo com a literatura. Vamos esperar a Paulina. A primeira parte da live já está salva no meu Instagram. Vou chamar a Paulina. Para tentar continuar a nossa conversa. Estamos de volta. Viu? Foi rápido, tá vendo? É porque eu volto, aí eu salvo a live, deixo lá para as pessoas assistirem, mas tem tanta gente falando, Paulina, se você pudesse ver, muita gente. A Vanessa Riambal está aqui, a Mauri. As pessoas estão encantadas. Diz que melhor do que ler seus textos é ouvir você falar. É... Obrigada. Você é muito querida. Obrigada a todos e a todas. Você é muito Obrigada. querida, muito querida. Quero agradecer também a... Calma, vai dar tudo certo. Quero agradecer a seu neto que está aí, que a deusa mandou ele dormir aí hoje, porque a deusa é assim, ela manda, não é, Paulina? É uma deusa. A deusa é uma deusa. E a gente cumpre a deusa. Paulina, você passou a ser conhecida aqui no Brasil primeiro pelo seu terceiro romance, o Nicast. Essa é a edição que saiu aqui. Aí tem duas coisas que eu quero Sim. perguntar sobre o Nicast, para depois a gente avançar para outras questões. Nas suas obras, né, pelo menos as que foram logo sendo publicadas, você sempre escolheu as pinturas do Malangatana, que são pinturas belíssimas. Né? Eu queria que você falasse um pouco dessa sua relação com o Malangatana e queria que você falasse um pouco da poligamia. Como é a poligamia hoje em Moçambique? Né? O drama de Rami hoje ainda é um drama moderno em Moçambique? Absolutamente. É um drama atualíssimo. E pronto, nós tivemos guerras sucessivas. E essas guerras foram reduzindo cada vez mais os homens. Isso é real. E estamos agora com o Covid-19. Vai se tornando cada vez mais escassos. Então, há uma luta por ter um homem, mas não é por aí. A questão para mim mais interessante é a seguinte: nós, no sul de Moçambique, nós temos a tradição patriarcal. Veio o cristianismo com a sua monogamia. E a tradição patriarcal nossa é poligâmica. Então, os homens, o que vão escolher? A monogamia ou a poligamia?
escolhe a monogamia para o inglês ver, como nós dizemos aqui, para fazer o charme e todo mundo ficar a pensar que tem uma mulher. E depois tem um batalhão de outras tantas. Isso é um drama cada vez maior aqui em Moçambique. E não há de ser solúvel tão cedo. Agora, o Malangatana é para mim um mestre. Aquele mestre respeitável, com quem tive uma convivência cultural muito forte. E o Malangatana é importante para mim porque foi ele que olhou para o meu livro Balada e disse: Paulina, este livro. Não ligue muito para as falas do mundo, dê-me muita força. O teu livro merece ser conhecido em outros espaços. E esta ministra austríaca que vem e me recebe aqui em Moçambique, em Maputo, foi o Malangatana que encontrou a ministra, ofereceu o meu livro e a ministra marcou já o encontro comigo. Foi a partir dele. Então, a minha porta para o mundo tem a mão do Malangatana. Isso é muito importante para mim. Ele, enquanto vivo, sempre acompanhou o meu trabalho. E pronto, sobretudo a versão alemã do Ventos do Apocalipse traz na capa a imagem de Malangatana. Foi uma relação de afeto muito grande que tivemos, uma relação de trabalho muito forte que tivemos, mas a mão que me levou para o mundo é do Malangatana. E eu quero agradecê-lo agora, neste momento, lá onde está. Tomara que ele me escute. Tenho uma imensa gratidão por ele. Que maravilha. Maravilha, Paulina. Eu queria falar agora um pouco sobre o romance O Sétimo Juramento. No Sétimo Sim. Juramento, uma coisa que chama a nossa atenção é o drama que Davi vive, a cobrança, né, da ancestralidade. Não é? E o que a gente percebe é que a colonização, de algum modo, a colonização portuguesa e o cristianismo corrompeu a relação dos moçambicanos, né, com as crenças tradicionais, né, e, de algum modo, respeito à ancestralidade. Quando você escreve o Sétimo Juramento, você traz esse drama, né, esse drama de Davi com essa cobrança da ancestralidade em relação à família dele. Né? Eu queria que você falasse esse drama da, da, das crenças tradicionais, esse duelo das crenças tradicionais com as crenças da contemporaneidade em Moçambique, ainda é factual? Ainda existe? É algo difícil de explicar, porque as ditas cobranças é com, são uma relação com o mundo invisível. Mas a realidade moçambicana é a seguinte: temos quase 70% das pessoas vivendo nas zonas rurais, mais ou menos 30% é que vive nos meios urbanos e tem contatos com outras culturas, etc. E eu, quando comecei a trabalhar no campo, porque a maior parte da minha vida foi feita a trabalhar no campo, eu ouvia essas histórias. Ouvi na família, ouvia nos lugares onde eu ia, pessoas que dizem que eram possuídas por espíritos, com cobrança de passagem, etc, etc. E a crença é tão forte, tão forte. A primeira vez que eu comecei a ouvir essas histórias com vítimas humanas até, assim, do tipo, o velho é o feiticeiro, que criou a desgraça, traz a desgraça na família, eu fiquei muito chocada, mas fui vendo que no meu país, no continente africano, de uma maneira geral, essas histórias são recorrentes. Agora, há uma questão que é a seguinte: a questão da religião. Eu faço muita crítica à religião, sobretudo essas religiões novas que estão a vir agora entrar no nosso país. As nossas crenças têm coisas boas e têm coisas más. E aparecem estas igrejas
que se aproveitam dessas crenças para encherem as suas igrejas de crentes. É muito normal hoje um moçambicano sair de casa, ir à igreja para ir rezar e encontra lá o pastor ou o padre, ou sei lá quem, que diz: tu tens mau espírito, porque a tua vida não corre bem por causa do mau espírito. Vem aqui, entra aqui, traz o dinheiro que nós vamos rezar para tirar o mau espírito. E o mau espírito, normalmente, quem é? É alguém que eles identificam, dizem que é da família, é um avô, é um tio, às vezes, é um pai que está vivo. Então, essas são as nossas crenças. Aquelas que sempre nos trouxeram alguns conflitos. E aparecem essas igrejas que se dizem cristãs, que vão buscar esse, não sei se é imaginário ou real, para dizer: olha, tu estás a ser vítima, não tens emprego porque estás a ser vítima, o espírito do teu avô é o espírito mau. Então, há um espírito mau que é do negro, que é da família deste negro, e o Espírito Santo que é do branco que vem com a igreja. Então, é uma confusão, é uma confusão. E isso é muito forte ainda hoje. Está a ser exacerbado por essas novas igrejas que se dizem cristãs e que, no fundo, aproveitam-se das nossas crenças para poderem lucrar. Eu acho que o Brasil tem um bocadinho disso, mas a Muito, África está a ser infestada. Exato. muito, né? Porque é o que a gente discute muito aqui com as religiões de matriz africana, né? Não só, acho que com todas as religiões, porque a religião ela deixa de ser uma instituição de valorização e evolução espiritual para ser uma indústria, né? Para ser uma indústria, para vender crenças, né? Você vende saberes, você vende livros, você vende dogmas, não é? Então, não é um saber que se passa do mais velho para o mais novo, como assim deve ser, como todas as escrituras sagradas sinalizam, né? O saber litúrgico, dogmático, ele vem de um mais velho para o mais novo, né? E a permanência desses ritos, né, em todas as religiões, são preservadas por uma tradição, pela mesma recorrência. Né? Então, o que é que a indústria faz? A indústria começa a vender rituais e as pessoas começam a comprar, né? Seja em qualquer denominação. Sabe, Paulinho? Então, aqui no Brasil, é muito intenso porque você conhece o Brasil e sabe que nós aqui somos um país multicultural. O Brasil é uma plataforma multicultural em todos os sentidos, né? E com a religião não é diferente. Então a gente vem debatendo muito isso, né? Principalmente com as tradições africanas que a gente desenvolve aqui, né? As crenças que vieram com os nossos ancestrais, né? Os ritos que permaneceram lutando contra os ritos que são vendidos. Então, tem verdadeiros empresários da religião, né, que são altamente, né, como é que eu posso dizer uma palavra aqui para não ser tão... eles são altamente perniciosos, né, com o credo. Então, é isso que eles são. Né? Porque fé você sente, fé é uma coisa que vem do coração. E ela é alimentada por uma tradição. Então, se essa fé é ferida, não é? Se esse dogma é traído por conta por conta de um capitalismo selvagem, não é religião, é indústria. Né? A religião faz você se religar, faz você se encontrar, faz o seu espírito evoluir, faz você se tornar um ser humano melhor. Porque nossa passagem aqui na Terra é uma passagem curta. Né? Por mais que a gente faça, por mais que a gente cresça, por mais que a gente se ache sábio, né? Nosso tempo é muito curto aqui na Terra. Né? E eu vejo muito isso na, na sua literatura. Né? Eu vejo muito, né, você insistir nessa questão da evolução, dos valores da humanização, da liberdade, né? Do respeito ao outro, do respeito ao lugar do homem, do respeito ao lugar da mulher. Né? Quando eu comecei a estudar a sua obra, muita gente dizia assim, não, você vai estudar uma mulher que ninguém conhece, você vai estudar uma mulher que não tem uma fortuna crítica, não é? Porque
A universidade é muito elitista. Né? A universidade quer que os mesmos escritores sejam estudados para sempre. Né? E hoje a gente vive na universidade uma verdadeira revisão de todos os conceitos. Né? E a literatura é uma arte viva. E ela se manifesta de várias formas. Então, quando a gente vai fazer um mestrado, e principalmente quando a gente vai fazer um doutorado, quando eu cheguei lá com essa proposta de tese, não é? A gente passa por um processo, Paulina, que é uma entrevista. A minha banca passou 4 horas me fazendo perguntas, 4 horas de sabatina. Aí chegou um momento que eu disse assim, olha, minha tese sobre a obra de Paulina é essa. Agora é só se eu disser tudo de novo com outras palavras. Não tenho mais o que dizer. Né? E aí a banca aceitou o desafio, né? Porque era um desafio. Na época que eu comecei a estudar meu doutorado em 2008. Quando eu comecei meu doutorado, você lançou o Alegre Canto da Perdiz. No meu projeto nem tinha ainda na bibliografia o Alegre Canto da Perdiz, só tinha até o Nikesh. Né? Então não tinha. Você veio, aí foi até no ano que você veio para o Brasil, você foi para o meu estado, o estado de Pernambuco, em Porto de Galinhas, fazer o lançamento, né, numa feira literária. Você lembra? Você veio Lembro. fazer o lançamento do Alegre Foi Canto quando da Perdiz. Do eu Alegre Canto da Perdiz. Evaristo. E quando você conheceu a Conceição Evaristo, exatamente. Né? Exatamente. A Conceição Evaristo é uma querida nossa, né? É uma irmã. Né? Ela ganhou também muita visibilidade tardiamente aqui no nosso país. Né? Porque o nosso país não é tão diferente de Moçambique. Né? Nosso país é muito preconceituoso, é um país racista, e não tem fundamento histórico para o Brasil ser racista, não é, Paulina? Porque nós fomos invadidos, nossos índios foram miscigenados com portugueses, com os africanos, né, que também foram retirados da sua terra. Né? Então, o Brasil foi esse espaço que, além de ser escravizado, trouxe escravos de outro lugar. Então, é uma história de lutador. Então, para pegar esse gancho, eu vou ler um poema seu que eu acho fortíssimo, que você leu aqui na cidade que eu moro hoje, que é a Noiva, né? Eu moro na cidade cujo o epíteto é a Noiva do Sol, a cidade iluminada. Você esteve aqui abrilhantando o evento da professora Tânia Lima, o Griot, né? E foi um momento muito rico. Eu acho que, para mim, foi gratificante, que foi o dia que eu entreguei minha tese de doutorado a você depois de tantos anos de escrita. Porque a tese é como um filho, né? A gente vai olhando, ele vai crescendo, vai tomando proporções que a gente não entende. Então, e quando a gente entrega o trabalho que a gente fez, é, a pessoa que motivou, né? Porque você motivou aquilo ali. Né? Cada página tem um pouco do que eu senti de você, porque a sua literatura me tocou, e a literatura, assim como a literatura moçambicana, a literatura moçambicana me toca. O texto de Noêmia, o texto do Craveirinha, tá? Do Rui Nofli, o texto do Bacacosa, né? O texto da Sônia Sutuânia, né? Escritora que eu estudo muito. Né? Depois de você, eu comecei a estudar muito a Sônia Sutuânia, e agora a Deusa da África, a Melita. Como a literatura de vocês é rica. Né? Como se construiu uma literatura que dá conta desse movimento, né? Da moçambicanidade, que eu acho que não vai terminar nunca. Né? A gente nunca vai tentar de se entender. Né? E escrever literatura é uma forma da gente se entender. Né? E quando você fala, para mim fica muito claro. Quando você escreve, é o momento que você conversa com você mesmo, que você passa para o papel todas as suas insatisfações, todas as suas impressões, todas as suas necessidades de registro que fiquem para quem vai ler depois, não é? Mesmo quando você migrar para outro plano, Paulinho, você vai estar viva. Você vai estar viva nos seus textos, você vai estar viva na sua obra, você vai estar viva dentro de nós, porque a gente não morre dentro do coração dos outros, né? A gente está viva. E eu acredito que a palavra tem essa força, né? A sua palavra tem essa força. E eu vou ler um poema seu que é muito forte. Né? E quando você leu aqui em Natal, teve uma grande repercussão, que é um poema que está no livro O Canto dos Escravos, né? Que aqui no nosso país ficou publicado como O Canto dos Escravizados. Né? E aí em Moçambique é O Canto dos Escravos. O título do poema é América. América, és o espaço que faltava para entender-me.
florir para expandir-me num novo solo e nova pátria. És a dádiva que Deus me deu na mais perfeita dor. América, és a minha nova África. Construí-te com a força dos meus braços. Quando você leu esse poema aqui, foi realmente causou furor, né? Porque realmente foi a resposta, né? O passado se fez presente e anunciou o futuro, né? Você fez um laço, foi como se você juntasse Moçambique, né? Por meio de uma corda, puxasse, fizesse com que o Oceano Atlântico e o Oceano Índico se abraçassem, né? E que as culpas, né, fossem julgadas pelo tempo e pela poesia, né? É um texto muito forte, né? É uma é quase uma oração de irmandade, né? É quase uma oração de irmandade. É um canto, é um grito, né? É um grito realmente de esperança, né? E é um reconhecimento, né, que nós também temos que ter. Nós temos que saber que nós fomos criados pelos africanos. Esse espírito bélico que a gente tem, esse poder que a gente tem na culinária, o poder que a gente tem da palavra, não é? Essa insistência que a gente tem em existir, é uma insistência que a gente aprendeu com o saber africano, não é? Dos moçambicanos, dos nigerianos, dos angolanos, de todos, não é? Que cuidaram de nós, não é? Que fizeram com que a gente se misturasse, a gente virasse um povo. Não é? É essa sensação que a gente tem quando lê esse poema, que a gente é um povo, que nós somos humanos, que nós somos irmãos. Não é? É uma oração de irmandade. É um texto belíssimo, é um texto forte. Não é um texto de cobranças. Né? É um texto de concretização de convicções que precisam ser maturadas. Então, você fez o percurso inverso, Paulinho. Você fez o percurso inverso das mulheres. Você começou com a narrativa porque você tinha a necessidade de contar, de falar suas histórias, de falar suas experiências, de falar suas vivências, né? Como você coloca lá em Cash, né? Trazendo um pouco da Simone de Beauvoir. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Você cita isso, você coloca isso numa fala da Rami, não é? Quando ela se desencanta com o Tony por ter casado com ele no regime cristão e ele ter traído ela sob o fundamento, não é, do desejo e não do contrato matrimonial. Porque quando o homem não se declara polígamo, ele não está traindo a poligamia, ele está traindo o outro pelo desejo. Não é? Isso fica bem forte quando a gente lê lá em Nikesh, está impresso no seu texto. Né? Está bem claro. Por isso que você faz um mosaico. Né? Quando a gente lê Niket, é como se você pegasse as mulheres e fizesse um mapa de Moçambique. Né? O mapa das mulheres, o comportamento das mulheres, é como se você desenhasse um mapa de Moçambique e imprimisse lá. E cada localização mostra o quanto o homem se trai quando ele não respeita o seu território. Né? O quanto Tony se traiu. Né? Várias vezes. Quando ele pensou que cada traição que ele fez com Rami era uma traição com ele. Né? Porque quem trai o outro trai muito mais a si. Né? E esse é o ensinamento que você deixa lá em Niket. Né? Aí muita gente aqui no Brasil dizia, não, mas ela não disse, ela defende, se ela não defende a poligamia. Ela não está falando. Niket não é um discurso de defesa. Niket é uma narrativa que mostra como o homem se comporta perante a poligamia. É assim. Ali Paulina não quer defender o que é certo, até porque Paulina não quer dizer o que é certo e o que é errado. Né? Paulina quer dizer o que acontece. Porque quem conta histórias, conta o que acontece. Né? E cada história tem a sua moral. Se você quer seguir aquela moral, né? Se você quer respeitar o provérbio, como um bom africano, aí a escolha é sua. Não é, Paulina? Então eu queria que você falasse um pouco dessa experiência com a América, desse poema América, e falasse um pouco dessa experiência com a poesia. Né? Escrever poesia. Mudar um pouco, né? Sair da narrativa para a poesia. Né? Você também escreveu contos, né? Mas como foi essa sua experiência com a poesia? Desculpe, né? Porque eu me empolgo quando eu leio poesia. E seu texto é muito forte. A minha experiência com a América, eu não sei exatamente o que eu devo dizer, mas, conforme eu disse há pouco tempo, eu fui fazer uma bagunça
com o embaixador, porque, para mim, ir ao Brasil é ir para casa, é ir visitar a família. Mas o meu grande interesse também foi, de certo modo, recordar aos moçambicanos a nossa história. Porque de vez em quando nós nos esquecemos daquilo que se passou. Portanto, começamos a dizer o negro americano, o negro brasileiro, o brasileiro, como se ele não fosse parte de nós. Então, de vez em quando eu leio o Sagrado, a Bíblia Sagrada, e vejo a forma como os povos que ali estão descritos tratam das suas irmandades. E nós, de vez em quando, sobretudo em Moçambique, nos últimos tempos, nós nos esquecemos de onde viemos. Esquecemos essa história de sofrimento. Claro que não é para tirar pedras nem fazer cobranças, mas temos que ter em mente que metade de nós está do outro lado do mundo. E então, sentir a América não como aquele país distante, como aquele paraíso, sobretudo os Estados Unidos, aquele paraíso que as pessoas julgam ser, mas sentir a América como parte de nós. E, para mim, o essencial é exatamente isto. Algumas vezes, os moçambicanos, que eu conheço melhor, olham para o Brasil como uma outra parte do mundo. Olham para a América como o outro mundo. E, às vezes, temos dificuldade de reconhecer que aquela América que hoje é, que mata negros e índios, foi construída também pelas mãos dos africanos. É uma espécie de reivindicação, é uma espécie de reconhecimento para que nunca nos esqueçamos da nossa história. Aquilo que eu dizia muitas vezes, a história pode voltar outra vez. Nós não sabemos, então temos que olhar para aquele que está do outro lado como um irmão perdido que precisamos de abraçar. Portanto, abraçar indo para lá, abraçar recebendo-o no solo que foi dos anos passados. E em relação ao Brasil, eu confesso que tenho que agradecer muito ao Brasil, porque na minha carreira eu comecei aqui em Moçambique, fui conheci a Europa, conheci a Ásia, mas quando conheço o Brasil, eu sinto o encontro, ou o reencontro, eu acho que é o reencontro, porque todos nós temos as mesmas raízes. E então, estou no Brasil, vejo as lutas do Brasil, e lembro-me de uma ocasião, acho que foi a segunda vez que eu fui para o Brasil, e eu fui com um moçambicano que olhava para as lutas dos negros no Brasil, assim com uma certa distância. Eu dizia, não, se nós em Moçambique fomos colonizados e chegamos à independência, é porque os negros do mundo inteiro se juntaram numa voz única, desde os tempos da Renascença Negra, lá pelos Estados Unidos da América, grupos da América Latina, incluindo o Brasil, e outras pessoas, até de raça branca, que se juntaram a este grupo para lutar pela humanidade. Então, a minha liberdade será perfeita se eu encontrar um irmão, seja ele negro ou branco, numa situação difícil e dar-lhe um abraço. E pronto, temos esta história comum e o trabalho dos brasileiros, das brasileiras, os movimentos cívicos de luta pela igualdade racial, etc., fortaleceram-me muito. Isso me deu coragem para começar a escrever outros textos noutras perspectivas. Este livro, O Canto dos Escravos, quando chegou a Moçambique, não foi muito bem entendido. Alguns diziam, Paulina, tu estás a cavar múmias. Olha que a escravatura é uma coisa do passado. Eu disse, não. É múmia. Eu estou a cavar múmias, sim, mas são as minhas múmias. Aquelas que eu tenho que manter na memória das gerações. Na altura, não me entenderam. Passado um tempo,
Então, nestes últimos tempos é que estão a entender melhor. Por exemplo, tivemos agora o caso do George Floyd, que morreu daquela maneira tão bizarra. Eu ouvi Selvagem. as pessoas. Yeah. As pessoas ligam e dizem, Paulina, quando tu falavas, nós não entendíamos. Estou a falar dos moçambicanos. Nós não estávamos a entender que tu estavas a falar da liberdade de um povo, que é o povo africano. Ele é morto porque é negro, porque vem de África. Então, nós vamos ficar calados porque ele mora nos Estados Unidos? Não. Até podia ser um branco. Um ser humano merece ser tratado com dignidade. Agora, a questão da poesia, eu não vou mentir. Eu sempre quis ser poeta. Escrevi os meus primeiros textos. Eram poeminhos de adolescência. Assim, naquela fase de apaixonado, namorado e não sei o quê. Mas, quando eu cresço, eu sinto que tinha que ter uma grande capacidade de escrever tudo o que eu sinto em poucas palavras. Então, essa capacidade me falta. E para suprir essa falta, eu começo a escrever uma espécie de prosa poética. Não vou mentir, a poesia é minha paixão, mas confesso que até hoje ainda sonho em ser poeta de verdade. Quando eu leio, por exemplo, os textos do José Criveirinha e vejo aquela precisão, aquela beleza, ele consegue descrever o mundo inteiro com poucas palavras. Eu digo, não, eu tenho muitas palavras para dizer. Então, vamos. E pronto. Mas foi uma experiência interessante, porque alguns desses poemas foram cantados. No ano passado eu publiquei um disco musical mesmo, com esses jovens maravilhosos que decidiram ajudar-me a musicar alguns desses textos. E foi uma experiência boa. Foi uma experiência boa. Que maravilha, Paulina. A professora Vanessa Teixeira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, está pedindo para você falar só um pouquinho das Andorinhas. A ficção curta, né, de autoria feminina, ela também é muito forte em Moçambique, não é? Aqui a gente tem muitos pesquisadores estudam a Lilia Monplet, né? Ela ficou muito famosa com o livro de contos Os Olhos da Cobra Verde, né? E quando você lançou as Andorinhas, né? Porque você já vinha no exercício da narrativa muito bem recebida aqui no Brasil, né? A gente ficou curioso, né? Até o momento, e não chegava aqui o livro, se não fosse a Nandiala, né? A gente não ia ter acesso ao livro. Eu queria que você falasse só um pouquinho dele, para a gente caminhar para o fim da live. Falar só um pouquinho das Andorinhas. As andorinhas têm coisas que me encantam. O primeiro, muitas vezes, esta versão do meu pai, quando ele bebia um vinho e ficava bem disposto, dizia, os portugueses pensam que foram eles que derrotaram um. Não, 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 não. Isso não é verdade. As coisas foram desta e daquela maneira. E contava-nos a história daquela forma. E pronto, cresci, esqueci-me da história, mas quando perdi o meu pai, a única memória boa que eu recordei foram os momentos em que ele nos contava as histórias da prepotência do cordo imperador. E, portanto, o que eu aprendi a partir dessa história foi que, de facto, os poderosos, os portugueses, contam a história do Gongunhã à sua maneira, porque os bravos generais, etc., aquelas coisas que eles contam, né? E capturaram e levaram para Portugal. Depois da independência, veio o governo, o novo governo, depois da independência, a falar-nos da bravura desse homem,
que lutou contra os portugueses. O meu pai dizia, não, 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 tudo isso é mentira. E eu disse, afinal, existe uma versão popular sobre a história desses reis e desses reinos, porque afinal, quando se fala do Império de Gaza, a figura central é aquela, mas havia outras maneiras de ver o mundo, havia outros personagens, havia outra, enfim, havia vida à volta dele que não é descrita. Então, lembrei de contar este conto. Confesso que eu adoro o conto do Gordo Imperador. Depois disso veio a figura de Eduardo Mondlane, que é, pronto, aquele que liderou o movimento de libertação, também contado à volta da um pouco isso, decidi juntar. E, finalmente, a história da campeã olímpica, que é a Lourdes Mutola, a primeira, a mulher que... Sim, a primeira mulher a conquistar, aliás, a primeira cidadã moçambicana a conquistar a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos. Então, foi uma espécie de homenagem que eu fiz para ela, mas fiz o livro com muito prazer, com muito gozo, falando do imperador de Gaza, com muita curiosidade, fui recolhendo o que o povo dizia sobre Eduardo Mondlane, juntei e tudo. E tem no conto de Eduardo Mondlane, o que me encanta é a história do voo da águia, que eu repito sempre, que eu gosto muito dessa história, que é muito inspiradora, porque dizem que Eduardo Mondlane ouviu a história do homem que foi buscar, que foi trabalhar no seu campo e apanhou aquela águia pequena, levou para casa e criou como se fosse galinha. E não queria admitir que a águia era águia. Mas, passado algum tempo, um amigo vem e liberta uma águia que voa. E o que me chama a atenção é o que as pessoas me disseram, que o Eduardo Mondlane dizia que ele não era galinha, ele era águia e ele foi criado para a liberdade. Portanto, é uma história que é contada pela avó, quando ele era pequeno. A avó morre, ele cresce, vê a vida do seu povo a sofrer nos trabalhos forçados e ele dizia para si mesmo, eu não sou galinha, eu nasci para a liberdade. Portanto, nesses momentos vinha-lhe a voz da avó, a voz dessa ancestralidade a chamar-lhe para a ação. Então, é a parte mais bela que eu gosto desse conto. E foi uma experiência boa. Trabalhei com a Nandiala, a quem mando o meu grande abraço. Infelizmente, não é tão fácil viajar agora, porque a Nandiala, acho que é outubro aqui em Moçambique, e se calhar eu já teria dado mais uma volta para o Brasil, mas Maravilha. maldito Covid, você vai embora e vai depressa. E pronto, é mais ou menos o que eu posso dizer à volta deste livro de contos. É um livro que eu gosto muito também. Também. Gosto demais. Eu gosto de tudo que você escreve. Paulina, que mensagem você Obrigada. daria? Que mensagem você daria para a mulher africana? A mensagem das andorinhas, que é a mensagem de Eduardo Mondlane, que é: nós mulheres não somos galinhas, nós somos águias, nascemos para a liberdade. Então, essa mensagem tão forte que sirva também para todas as mulheres africanas, as afrodescendentes e todas as mulheres do mundo. Todos nós nascemos para a liberdade. Paulina, eu quero agradecer imensamente. Aprendi demais, né? Saí renovado dessa live. Todo mundo está aqui mandando muita mensagem de carinho, muito abraço. Espero Obrigada. que a gente aprenda a respeitar a natureza e a natureza nos perdoe e leve o Covid embora, né? Eu acho que o Covid foi uma forma que a natureza utilizou para castigar a gente,
para a gente aprender a viver em sociedade. Né? Foi uma forma que as forças cósmicas maior utilizou para que a gente respeite o mundo que Deus nos deu de graça. Né? A gente tem tudo de graça, o homem invadiu a terra e quer comprar, e a gente tem que pagar um preço por tudo. E agora a gente está pagando um preço muito caro porque a gente não pode se ver, a gente não pode se abraçar, a gente não pode se tocar, não é? A gente não pode externalizar os nossos afetos, não é? A gente não pode mostrar presencialmente o carinho que a gente tem por você, não é? Mostrar nosso calor humano. Então, eu quero agradecer muito, muito, muito mesmo. Quero lhe pedir a bênção novamente, pedir a bênção à sua sabedoria, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Quer dizer mais alguma coisa? Obrigada. Um beijo para todos. E a saúde para toda a gente. Temos que nos voltar a encontrar e abraçar. A África abraçar a América, abraçar o Brasil abraçar a África, abraçar Moçambique. Um beijo a todas as mulheres que estão conosco a conversar. Um beijo a todas elas, a todos os homens que nos escutam e que tenham força. Não esqueçam, nós não somos galinhas, nós somos águias e todos nascemos para a liberdade. Obrigado, Obrigada. Paulina. Obrigada. Um beijo grande. Se Obrigada. sinta abraçada. Em breve eu vou à tua terra te abraçar pessoalmente. Abraço, Obrigado. Bem-vindo. abraço grande. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau. Obrigado. Gente, muito obrigado. Foi uma live de muito aprendizado. Em breve a gente volta. Né? Vou fazer surpresas boas para vocês. E a live do Moza Serra hoje, com esse abraço carinhoso e caloroso da Paulina Chesiane. Abraço para todos, beijo no coração, se cuidem, fiquem em casa, o Covid em breve vai embora.